Olá, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje vamos ler o capítulo 22 de Gênesis. Deus prova a Abraão. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. O que é pregado nas igrejas é que tudo isso aí é um fato, que de fato Deus provou a Abraão nesse tal lugar. Mas eu questiono, se tudo isso é um fato, de fato Deus pôs Abraão à prova, conforme o texto está a dizer, para sacrificar seu filho, que sentido tem, como harmonizar essa prova que Deus faz, não só a Abraão, mas é uma coisa muito comum na Bíblia, né? Nós vemos já no início com Adão e Eva, que são colocados também à prova. Nós vemos também no caso, são muitos casos, outro caso também muito famoso é o caso de Jó, que também é posto à prova para ver se blasfemava ou não. Como harmonizar essas tais provas de Deus às pessoas com sua onisciência? Ensina-se que Deus é um ser onipotente, é um ser onisciente, ou seja, todo-poderoso e todo-sabedor, ou seja, aquele que sabe todas as coisas, que conhece as coisas que estão no íntimo do ser, das pessoas, né? Que Deus lê mentes e lê corações. Então, se Deus sabe de todas as coisas, por que pôr Abraão à prova? Como explicar esse texto e muitos outros textos, onde Deus vai provar as pessoas? Aqui no caso é a prova a Abraão. Aqui no verso 9 diz que, né, o anjo aparece, interrompe o sacrifício, né? E depois, aqui no verso 12 vai dizer que o anjo vai dizer: Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Agora, quer dizer, Deus não sabia que Abraão que Abraão teme a Deus? Sabia ou não sabia? Se já sabia, por que da prova? Por que o teste? E o que acontece lá no Éden? Deus vai pôr Adão e Eva num teste no qual a gente já sabe que o resultado seria o pecado, que o resultado será a desobediência. Por que fazer a prova? Né? Então a questão é, Deus é onisciente? Porque ele parece que não sabia se Abraão teme mesmo ou não a Deus. Ele não sabia, ele só passou a saber disso, né, depois do teste. Depois dele testar, ver que Abraão ia mesmo até o fim, que Abraão estava disposto a matar seu próprio filho. Então Deus ficou a saber agora, a partir daí Deus ficou a saber que Abraão então teme a Deus. Quer dizer, Deus não sabia disso. Então, o Deus da Bíblia não é um ser onisciente. Não é um ser que sabe de todas as coisas. Né?
conforme lemos aqui no verso 5 de Gênesis 6, diz que o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então, o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. Fica a questão, se Deus é onisciente, como é que ele pôde se arrepender de ter feito o homem sobre a terra? Só se arrepende quem não é onisciente, quem não sabe de todas as coisas, quem não conhece o futuro, como nós seres humanos. Nós não conhecemos o futuro, fazemos coisas, quando dá errado nós ficamos arrependidos. Mas um ser supremo não tem como chegar ao ponto de se arrepender de algo. Não tem como chegar ao ponto de tomar conhecimento, de ter alguma novidade. Tipo, para nós existem novidades, para nós existem surpresas, mas Deus não pode se surpreender com alguma coisa. Se a raça humana se torna pecadora, Deus não pode se surpreender, Deus já sabia disso. Como é que ele fica surpreso, fica triste, fica arrependido, como alguém que não sabia que essas coisas deviam acontecer? Então, é conforme acontece aqui no capítulo 22 de Gênesis, quando Deus põe Abraão à prova. A questão da onisciência de Deus. Como se enquadra nisso? Agora sei que você teme a Deus, quer dizer, não sabia. Porque quem vai fazer uma prova é aquele que não sabe o que vai acontecer. Vai fazer um teste, porque procura saber. Ele quer saber se a pessoa vai se manter fiel até o fim ou não. Então, se Deus procura saber, através de um teste, se a pessoa vai se manter fiel ou não, então Deus não é onisciente. E esse teste também é bem ridículo aqui, que Deus faz, né? A Abraão, de ter que sacrificar seu filho, né? Isso aqui, o que é que isso tem de... O que é que tem isso de moral? Qual a moral dessa história? Qual a moral dessa história aqui de Abraão? Qual é a moral? O que é que tem de bom nisso? Nada. Nada. Abraão vai sacrificar seu filho, depois Deus interrompe o sacrifício. O que é que a gente pode aprender com isso? Nada. Nada. É simplesmente uma história que não faz nenhum sentido. Gênesis 18, aqui no versículo 20 e no versículo 21, Deus dizendo assim, né? Disse-lhe, pois, o Senhor, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Se não, eu saberei. Isso é muito estranho. É muito estranho. Deus se arrepende de ter feito os seres humanos, como se ele não soubesse que os seres humanos cairiam em pecado, né? Deus precisa colocar o ser humano à prova, como se ele não soubesse o que o ser humano fará amanhã ou depois de amanhã. Ele precisa provar, precisa testar para ver se o homem vai ser fiel ou não, se ele ama mesmo ou não. Deus precisa descer do céu para tomar conhecimento das coisas que acontecem aqui na terra. Então, Deus não é onisciente nem onipresente. Porque se Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Se é onipresente, ele está em todos os lugares. Portanto, não precisa ter que descer do céu para verificar se uma coisa é verdade ou não. Esses textos não fazem sentido, né? Tratando-se de um Deus que se diz onipresente, onisciente e onipotente. Isso está mais para um Deus igual a um ser humano, que se arrepende, né? Que não sabe de todas as coisas.